Continuando o nosso estudo do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 21. Quem recebe? Quando o assunto é o estudo do passe, geralmente centralizamos no passista a nossa atenção. Mas bem depressa compreendemos que não devemos perder de vista o binômio doador-receptor e do amálgama, o fluido espiritual que a bondade divina derrama sobre ambos. Até o momento, focalizamos bastante o doador, suas qualidades, responsabilidades, seus compromissos espirituais. Devemos, no entanto, analisar o passe também do ponto de vista de quem recebe, e a esse respeito há pontos muito importantes a considerar. François Deleuze, um dos pioneiros do magnetismo, ressalta: no magnetismo, para o indivíduo agir sobre o outro, é necessário haver uma simpatia moral e física entre ambos. A vontade é a primeira condição para magnetizar. A segunda condição é a fé do magnetizador na sua capacidade. E a terceira é o desejo de fazer o bem. Livro de Deleuze, 1819. A vontade do passista em magnetizar é fundamental para a emissão e a qualidade do fluido magnético, que tem por base a sustentação, a fé, o desejo de fazer o bem. Sem a adesão da vontade do paciente, porém, todo o esforço será praticamente inútil, como ressalta Deleuze. Precisa haver simpatia moral e física entre ambos. Mesmer também chamou a atenção para o fato de que o magnetismo animal não curará certamente aquele que, ao sentir o retorno de suas forças, se volta para novos excessos. Antes de tudo, é indispensável que o doente deseje ser curado. Mesmer, 1781, citado por Paulo Henrique Figueiredo. Há pacientes que nada recebem. As irradiações magnéticas não penetram o veículo orgânico deles. Falta-lhe o estado de confiança. Sem a fé, é impossível reter quaisquer auxílio espiritual. No estudo do mecanismo do passe, André Luiz ressalta essa necessidade. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio na esfera superior, na medida dos créditos de um e de outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores encarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que há testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através das várias funções do sangue. Livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22. Quando assimila os recursos vitais, o paciente retém os benefícios fluídicos na corrente sanguínea, conforme já foi relatado. E todos nós sabemos da relação entre os elementos do sangue e o sistema imunológico ou a defesa do organismo. Assim, quanto mais intensa for a adesão da vontade do paciente, maiores benefícios recolherá. A melhora se dá na medida em que aceita a intervenção espiritual, porque passa a centralizar as próprias radiações sobre as suas próprias células, regulando-lhe os movimentos, corrigindo suas atividades, mantendo suas manifestações dentro de normas desejáveis. Uma vez estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o governo sobre seu organismo de manifestação. A adesão da vontade de quem recebe o passe é, portanto, de crucial importância, tendo em vista que toda cura é, antes de tudo, uma autocura. E André Luiz deixa bem claro: a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Vamos relatar uma pesquisa realizada no Hospital das Clínicas de São Paulo, que mostra uma porcentagem de 10% de pacientes refratários ao tratamento com jorei. Jorei é um tipo de transmissão de energia também, como o passe. O equivalente ao passe, que é utilizado pelos adeptos da Igreja Messiânica.
O estudo inédito foi realizado pelo Serviço de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e mostrou que o jorei, técnica milenar praticada na medicina oriental, pode ser a esperança para pacientes que sentem fortes dores no peito, mas não apresentam nenhuma doença que justifique as queixas. De acordo com o estudo, a terapia energética mostrou-se eficaz em 90% dos casos avaliados. A pesquisa envolveu 40 pacientes com dores torácicas, não cardíaca, com idades entre 50 e 75 anos. Para o trabalho, os pesquisadores dividiram os pacientes em dois grupos. Um recebeu 3 sessões de jorei por semana, de 30 minutos cada uma, um total de 18 sessões. O outro grupo foi medicado somente com a terapia utilizada atualmente para o combate à dor. Os casos tratados com a terapia milenar apresentou 90% de melhora no quadro clínico, enquanto que os casos tratados com medicamentos, apenas 40%. A dor torácica é a segunda causa mais comum na região do peito após a dor cardíaca e acomete 30% da população. São pessoas com idades entre 50 e 75 anos que procuram o pronto-socorro do Hospital das Clínicas devido a dores no peito, cujos exames cardiológicos revelam-se normais. A hipersensibilidade da função esofágica, associada a contrações involuntárias muscular ao longo do esôfago, são as possíveis causas responsáveis pela patologia. No Hospital das Clínicas, atende mensalmente, em média, 50 pacientes, geralmente encaminhados por cardiologistas para investigação da dor peitoral, cujo tratamento até então é um desafio. Para o gastroenterologista brasileiro Tomás Navarro Rodrigues, responsável pela pesquisa, os bons resultados obtidos abrem perspectiva para uma nova abordagem terapêutica. É provável que o jorei seja adotado futuramente pela clínica gastroenterológica do Hospital das Clínicas. Como circulam as forças radiantes no receptor? Como vimos, a energia transmitida pelos benfeitores espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns passistas, e ao mesmo acontece na cabeça do beneficiário, ao toque da força radiante. O pensamento influi diretamente tanto na doação dos princípios curadores, quanto na recepção deles. Ninguém deve subestimar, portanto, a importância da mente. A partir da ligação mental com o mentor, o médium passa a irradiar através das mãos chispas luminosas, comunicando-as aos pacientes que as recebem da mesma forma por meio do halo vital ou aura, primeiramente na cabeça, depois onde tenha mais necessidade. Eu lembro aqui vocês que eu já comentei, uma criancinha muito jovem, quando recebeu o passe, pediu ao passista que a ensinasse a fazer aquelas estrelinhas. A menina viu as energias radiantes. Isso é muito interessante. Continuando. A ideia iluminada pela fé e pela boa vontade estabelece a ligação do médium com os espíritos amigos que atuam sobre as bases. Recordando o que dissemos, sejam quais forem os gestos ou trejeitos adotados pelo passista, muitos costumam levantar as mãos para o alto, por exemplo, pensando em favorecer o contato com as forças superiores. Na verdade, nada disso importa, porque a primeira e mais importante ligação com o mentor dá-se sempre através da cabeça, da mente e não das mãos. E eu faço uma observação. A necessidade do médium não estar pensando em outras coisas, no que ele deixou no fogo, a roupa que ele tem que secar ou o trabalho. O pensamento desse médium tem que estar, ou melhor, desse passista, que nem sempre é um médium, como se costuma generalizar, precisa estar voltado para aquela atividade. Isso é importantíssimo. Isso é perfeitamente válido também para a ligação com o paciente. O paciente também tem que estar ligado à situação. Não pode estar pensando em mais nada. No trabalho do passe, portanto, estabelece-se uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E, é claro, com a espiritualidade, que vem em auxílio a ambos, tendo em vista a atividade construtiva baseada na prece, na fé, no total desinteresse material. Também ficou claro em nosso estudo
que o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa for a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Afinal de contas, em última instância, é o próprio enfermo que se cura. Por isso tem de concentrar suas forças no trabalho restaurativo dos trilhões de células que compõem o seu organismo perispirítico. Para isso, tem de aproveitar a ajuda que recebe para comandar a própria restauração. A cura é, na verdade, uma autocura. Livro Mecanismos da Mediunidade, página 147, na edição da Marlene. Com a ajuda do fluido vital ou magnético que recebe de empréstimo, o doente centralizará as próprias radiações sobre as células, regulando-lhe os movimentos e corrigindo-lhes as atividades, de modo a mantê-las dentro de normas desejáveis. Estabelecida a recomposição, a harmonia volta e a mente retoma o controle do corpo. O influxo de energias permite que as oscilações mentais do enfermo se condensem mecanicamente em direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Dessa forma, é possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Livro Evolução em Dois Mundos. O nosso destino não está traçado de forma inexorável. Como vimos, há casos em que não há assimilação das forças curativas. Os instrutores explicam que, em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da energia. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que um candidato apresente uma certa atenção favorável. Essa atenção decorre da fé. Certo que não se trata aqui de fanatismo religioso ou de ignorância cega, mas sim de atitude de segurança íntima com submissão às leis divinas, nas quais temos plena confiança. Sem o recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Por quê? O escárnio e a dureza de coração podem ser comparados às espessas camadas de gelo do templo da alma. É, bonita figura. Concluímos mais um capítulo. Eu espero todos vocês em breve para continuarmos o nosso estudo. Abraços.